Então, pessoal, como eu estava falando, a gente vai fazer essa avaliaçãozinha. Tudo aquilo que a gente já viu, uma revisão, né? E para ajudar a gente aí na semana que vem. Que a minha ideia é a gente fazer um testezinho também em cima dessa lista. Esperar que o pessoal chegue mais um pouco. Eu vou mandar pelo WhatsApp de vocês, no grupo lá do que a gente fez, essa lista. Tá? Eu tentei fazer ela online, mas aí deu um problema. Deu um problema do Forms, né, que é a ferramenta do Office para fazer questionário online, mas eu não consegui me entender com aquilo. Mas para a semana que vem eu acredito que a gente já vai fazer uma coisa um pouquinho mais profissional. Vamos fazer uma avaliação online, eu vou mandar o formulário para vocês, vocês preenchem e me devolvem sem ter papel aí gerado, né? Vai ser uma coisa mais moderna, né? Hoje, excepcionalmente, a gente vai ter que fazer lá no... Eu vou mandar o arquivo para vocês, vocês vão fazer durante a semana e a gente tira a dúvida hoje, né? Então é bom que a gente esteja junto, a gente vai tirar a dúvida hoje, basicamente a gente vai falar sobre essa lista. Eu vou estar aqui com vocês, mas vocês podem fazer durante a semana, né? Porque vai ter gente provavelmente que não vai estar presente hoje, por algum motivo vai ter que faltar. Então, durante a semana, essas pessoas que não puderam vir, vão poder assistir a aula e tentar fazer a lista também. A lista é individual, beleza? Dá mais um tempinho e eu já mando para vocês. Vou lá pegar meu celular para mandar o WhatsApp. Falou? Rapidinho. 5 minutinhos eu volto aqui, pessoal. Tá? Voltei, pessoal.
Pessoal, vou mandar um arquivinho para vocês. Eu estava comentando aqui com quem chegou mais cedo. A gente vai fazer uma lista de exercícios hoje, tá? De revisão aí. Pessoal, acabei de mandar para o grupo lá, tá? Essa lista que eu falei para vocês. Então, eu vou deixar aberto aqui e a gente vai comentar ela hoje. E hoje a gente vai começar a fazer, tá? Então, para a gente dar uma padronizada aí nas informações, né? Tudo que a gente viu, para a gente nivelar aí a turma, que muita gente, de repente, pegou o bonde andando ou teve algum problema. A gente vai nivelar isso hoje. E semana que vem, a ideia é a gente fazer uma avaliaçãozinha em cima desse mesmo nível aí, dessa lista que eu passei para vocês, tá? Na verdade, essa lista aí que eu passei foi uma prova de um semestre que eu dei no passado, né? Então, basicamente, eu só mudo as questões, eu faço um número diferente, mas foi uma das provas que eu já fiz aí. Infelizmente, eu tive que dar uma mudadinha nela, porque eu perdi o gabarito, eu dei uma mudadinha, e semana que vem eu recebo ela e a gente vai tirar as dúvidas sobre ela hoje, tá? Então, hoje a nossa aula vai ser basicamente de dúvidas e de revisão, ok? Vou abrir aqui o.
Tá, pessoal? Então, são 6 questõezinhas sobre os assuntos que a gente vinha vindo. A gente já comentou, né? A gente já deu. Conversão entre base numérica, né? Foi o primeiro assunto. Sessão 1.1, se não me engano. Conversão binário decimal, conversão decimal binário. Então, isso aqui é para a gente dar uma relembrada. Questão 3 aqui seria de análise de erros, né? Que foi uma aula que eu dei também, que foi uma aula de 40 minutos, está lá no meu canal do YouTube. E as 2 últimas questões aqui sobre raízes de equações, pelo método numérico da abscissão e pelo método de Newton-Raphson, que a gente viu na aula passada. Tá? Professor, esse trabalho vai ficar no lugar da prova? É isso que vai acontecer? Não, essa aqui é uma revisão, uma listinha, e a prova a gente vai fazer semana que vem. Eu vou tentar fazer ela um formulário online, cara, ou do Google Docs ou do Microsoft Forms, alguma coisa assim. Que é uma maneira que a gente tem de eu mandar um formulário para vocês, ficar monitorando e vocês me mandam online mesmo a resposta, né? Aí fica registrado bonitinho lá para mim, na tabela de Excel, as suas respostas. Inclusive, eu posso até dar o gabarito na hora. À medida que vocês entregarem, ele já te dá a sua nota, né? Então, isso aqui vai ser uma nota. E a semana que vem a gente vai fazer um teste, uma prova, uma avaliação. Vai ser a P1. Tá? Mas vai ser bem, bem tranquilo, como eu falei, no nível aí dessa lista aí que a gente vai ver. Tá? Então, hoje é o dia da gente tirar dúvida e tirar todos os pontos aí que estejam obscuros aí nos assuntos que a gente viu. Beleza? Professor, você poderia estar recolocando os links do seu canal no YouTube lá dos vídeos que você já postou para a gente poder ter acesso, quem não estava no grupo? Ah, cara, olha só, eu fiz uma coisa melhor até. Eu vou até abrir aqui. Mais fácil do que eu ficar mandando o link toda hora. Meu nome é pouco comum, né, cara? É só você ir no YouTube e procurar Germano Chacon, porque vai aparecer meu canal lá com todos os vídeos. Aí você escolhe, já separei por matéria, tudo que a gente, tudo que eu já passei tá lá no meu canal. Tá? Estão vendo aqui? Então, tem 11 vídeos lá já, alguns das disciplinas que eu dou, né? Então, já separei até por assunto. Tem aqui em playlist, a playlist de cálculo numérico, são 3 aulas que eu tenho lá, no princípio, né? Aí está a aula do dia 25, que foi sobre análise de erros, é uma aula curtinha, tá? Aí tem a aula do dia 6, que foi método da abscissão, e tem a aula do dia 30, que foi Newton-Raphson, tá? Então, pessoal, não precisa mais passar o link, não. É só você ir no YouTube e vai estar meu canal lá já separadinho a disciplina que você precisa. Ok? Todo mundo recebeu aí, conseguiu achar o arquivo, tá, pessoal? Hoje eu vou estar aqui em função de vocês de tirar dúvida, tá? Porque a nossa matéria, ela já, para a unidade 2, já está tranquilo.
poderia dar outros assuntos, mas sinceramente, eu acho que é melhor a gente ver bem esses dois assuntos do que ver os 4 métodos e ver de maneira muito atropelada. Pelo menos hoje, a gente vai fazer hoje uma revisão, né? A gente vê 2 assuntos de forma bem consistente e está excelente. Tá, pessoal? Então, primeiro assunto é conversão binária, decimal binária. Isso aqui já foi na época antes da pandemia, né? Então, esses 2 assuntos aqui, questão 2 e questão 3, aliás, a questão 1, 2 e 3, foi aulas antes da pandemia. Quer dizer, então, deve estar no caderno de vocês, tá? Se não tiver no caderno, procura no livro, né? Essa questão 4 aqui, eu passei, é aquele primeiro vídeo lá, o menorzinho, que está lá no meu canal. E essas outras 2 questões aqui também tem o vídeo lá, tá? Professor, nessa questão 1 aí, no caso, ele está na base 2, tem que passar para a base 10, não é isso? Isso mesmo. Ah, beleza. Tá? Então você tem que usar a notação posicional aqui e passar de binário para decimal. Tá? Beleza, obrigado. Tá, pessoal? Eu estou aqui hoje para tirar dúvida, beleza? Só me perguntar. Estou aqui ouvindo vocês. Professor, você tem como falar um pouco sobre o truncamento, que eu não me recordo direito? Show. Falo sim. Cara, o truncamento é basicamente quando você elimina todas as casas decimais de um número que estão além do que a sua máquina pode representar. No caso aqui, ó, por exemplo, aqui na questão 3 aqui, a minha quantidade de dígitos na mantice é 3, tá? Então, se eu tiver 5 dígitos na mantice, por exemplo, eu vou ter que eliminar 2 dígitos que estão em excesso. Simplesmente, Matheus, eu vou jogar fora, tá? Então, se for, por exemplo, 0,32551, tem 4 dígitos aí, eu vou jogar esse 1 fora, tá? Então, o truncamento, ele simplesmente joga fora. O arredondamento, ele vai adicionar 1 à última casa que a tua máquina é capaz de representar, dependendo do último dígito, do teu quarto dígito aí no caso. Né? Se esse quarto dígito aí no caso, nesse exemplo que eu dei, fosse 7, se fosse 7, eu ia somar 1 ao 5, ia ser 326, né? 0,326, o arredondamento. Né? No truncamento, simplesmente ia ser 0,325. Eu ia jogar fora o 1 e ia manter o 0,325, para manter os 3 dígitos da minha mantice. Tá? Então, o truncamento é mais tranquilo, você não precisa analisar nada. O arredondamento, você precisa analisar o que está além da capacidade da tua máquina e somar 1 ou não. Tá? 1 ou não no teu número. Vou dar um exemplo aqui no Excel, rapidinho. Tá? Que é bom que aí é uma coisa que a gente ficou... que pouca gente viu, né? Na verdade, eu
Eu vou usar aqui o Word mesmo aqui. Vou aqui na parte de baixo, tá? Tá, então tem o número 0,325. Tá, tá, pessoal, eu tenho uma máquina com a representação de ponto flutuante dela, a capacidade dela vai ser 10, que é a base, né? A capacidade da mantissa, o número de discos da mantissa é 3, expoente menos 2 e 2. Né? O expoente mínimo e o expoente máximo da minha máquina. Tá? Eu quero representar por truncamento esse número aqui, ó, 0,3251, tá? Por exemplo. O minha mantissa só tem 3 números, só tem 3 dígitos. Então, o número real seria esse aqui. E o número truncado é 0,325, tá? Porque a minha mantissa só tem 3 dígitos. Então, não sei por que ele tá tirando isso aqui. Ah, porque é uma prova, né? A prova ela tem 2. Tá? 0,325. Tá? O número o dígito 1, que está além da capacidade da máquina, eu jogo fora. Simplesmente jogo fora. Tá? E o arredondamento seria... Eu ia ter que analisar. Tá? Tá? O arredondamento numa máquina aqui. Tem 2 casos, tá?
Tá, pessoal? Eu tenho aqui, então, o caso 1 seria quando o último dígito, além da capacidade da minha máquina, for menor que 5. A capacidade da minha máquina, nesse exemplo aqui, ó, é 3. Tá? Então, o último dígito, além da capacidade da capacidade... Não, desculpa, o primeiro dígito. Primeiro dígito, além da capacidade, não, depois da capacidade da máquina. Tá? O primeiro dígito, depois da capacidade, além da capacidade da minha máquina, que seria o quarto dígito, tá? Se ele for menor que 5, simplesmente vai ser igual ao truncamento. Eu vou jogar fora e não vou fazer nada. Né? Então, esse 1 vai ser jogado fora e o resultado truncado, o resultado arredondado aqui, ó, seria igual ao resultado truncado. Vai ser igual ao... O número arredondado vai ser igual ao truncado. Beleza? E no caso 2... vai ser quando o primeiro dígito, além da capacidade, for maior que 5, tá? Maior ou igual a 5. Foi igual a 5, tá? Então, se aqui, se eu tivesse um 8, tá? O resultado truncado, esse 8 é o primeiro dígito depois da capacidade, além da capacidade da minha máquina, que é 3. Então, esse 8 é maior que 5, né? Então, eu ia somar 1 ao último dígito da minha mantice. Não, o número real é 328, tá? Tá? Então, eu ia somar 1 ao último dígito da minha mantice. Então, o 325 vai virar 326. Beleza? Tá, pessoal? Aproveitando aí o gancho aí que você perguntou, Matheus, eu vou falar sobre o erro absoluto e o relativo também, tá? Pessoal, Só, por favor, você pode dar uma lembrada nessa anotação F 10, 3, menos 2, 2? Essa notação da máquina? O 10 é a base, o primeiro dígito é a base, o segundo é o número de dígito da mantiça, o menos 2 aqui, no caso, é o menor expoente da máquina e o último é o maior expoente da máquina. Tá? Pessoal, um segundinho só, já volto, tá? Aí, alguém lembra o que ele falou? Eu também quero isso. Eu quero Mateus. Só anotar lembrei o isso. primeiro que é a base. O É, 10 é o 10 é a base. O 3. 3 é a quantidade do que pode ser da mantícia aí, depois da vírgula no caso. Quantidade de número depois da vírgula que pode ter. O menos 2 é o menor expoente e o 2 é o maior expoente do número. Vamos lá. O 10 é a base numérica. Depois do 10 é o quê? O 3 aí, que ele está dizendo, é a quantidade de número que pode ter depois da vírgula. É a mantícia. O que mais? Aí o menos 2 é o menor expoente do número. E o 2 é o maior expoente.
Isso. Professor, me tira uma dúvida. Fala. O pessoal só vai fazer a prova quem estiver assistindo essas aulas, é isso? Alunos do meu período quinto, boa parte não estão nem aqui. Nesse caso, como é que eles vão proceder? Tem que entrar aqui e assistir as aulas, é isso? Cara, mas eles não estão aqui por quê? Eu mandei e-mail para todo mundo. Cara, eu já mandei esse link, os caras não são muito afim não, entendeu? Vou trocar mais uma ideia com eles, e a semana que vem já é prova. Porque, sinceramente, a gente está fazendo a nossa parte, né? Tipo, não tem como a gente se encontrar. Tem que ser assim. Eu sei que não é ideal. Mas, cara, é a maneira que a gente tem. O cara tem que estar aqui, né? Eu tenho que aplicar uma avaliação. E não sou só eu, todos os professores. Professor de cálculo. Se o cara não tiver... Vai ser difícil. Fala. O professor de cálculo vai dar a prova para a gente essa quinta, para a gente entregar na outra quinta. Ele vai fazer isso. O senhor vai ser a prova, assim, quase na mesma hora, isso que eu entendi, né? Então, vai ser... Eu vou fazer uma prova... Eu vou fazer um formulário online. Um formulário de pesquisa que eu mandei para muitos de vocês, inclusive até peço que, se você puder responder, responda. É um formulário que vai ser como se fosse uma prova. Vou fazer bem curto, cara. Vai ser nesse nível aí, menor que essa lista que eu estou passando para vocês. Tá? Então, por isso que, é importante pra caramba você fazer hoje, tirar suas dúvidas hoje. Porque semana que vem a gente vai estar aqui e vai ser com vocês, né, cara? Hoje eu tô aqui com vocês para a gente tirar as dúvidas, tá? E semana que vem eu vou fazer uma prova pequena, como eu tô falando, vai ser pequena e vai ser nesse nível aí, tá? Então vai ser uma conversão binária, binária decimal, decimal binária, alguma coisa com erro, de repente nem boto erro, não sei, e vai ser raiz de equação, pelos 2 métodos que a gente viu. Exatamente igual, tá? Então tem que estudar o algoritmo, tem que ver o algoritmo fazer de novo, fazer um exercício diferente. Porque o que eu vou fazer, cara, a gente já sabe fazer. Já é um algoritmo, uma receita de bolo. Tá? Você tem que saber, né? A gente tem que treinar, tem que estar treinado para fazer naquele tempo ali. Beleza? E não tem como fugir, cara. Não tem como fugir. Aí eu não sei como é que vai ficar a questão desse pessoal que não está aparecendo, depois eles vão reclamar falando que não foram avisados, porra. Falando que não tinha computador, falando que não tinha... Caramba, você pode fazer no celular, você pode fazer no... Não precisa ser no computador, pode ser no celular. Né? Então, não tem desculpa. Hoje em dia todo mundo tem celular, cara. Beleza, vou falar com eles para eles ficarem ligados, porque semana que vem vai ter prova. Tá maneiro. Com eles. Tá? Professor, uma dúvida aqui. Quando a gente tem a quantidade de números depois da mantiça, isso não é o menor expoente? Eu não entendi a diferença entre quantidade de número depois da mantiça e o menor expoente. Qual a diferença? Aqui, cara, o meu expoente, se eu fosse fazer se eu fosse representar essa máquina aqui esse número nessa máquina aqui, o meu expoente ia ser 0, né? Porque seria 0,325 vezes 10 a 0. Seria isso aqui, tá? Eu não precisei andar com a vírgula, tá? Então, eu estou considerando a mantiça já em ponto flutuante, tá, Matheus? Eu não sei se... Eu acho que eu não comentei isso. Mas a mantiça já em ponto flutuante,
você não vai considerar o teu expoente. Parte do princípio que você já colocou ela entre 0 e 1. A mantícia é um número entre 0 e 1. Tá? E a potência de 10 é outra coisa. Tá? Entendi. Isso aumenta a chance de você usar mais número. Entendi. Sim, perfeito. Se fosse um número grande, eu ia ter que reduzir esse número grande para um número entre 0 e 1 e multiplicar por uma potência de 10. Tá? Fazer um outro exemplo aqui. Por exemplo, se fosse um número... Tá? Não, vou pegar um número até menor. R$ 47.261. Tá? Isso aqui eu tenho que botar em notação de ponto flutuante. Eu tenho que botar uma mantícia entre 0 e 1 e multiplicar por uma potência de 10, certo? Então, multiplicando, fazendo um número truncado disso aqui. Um número truncado. Eu ia ter que ser 0,47 não, 42, o truncamento eu só jogo fora, né? Vezes 10 a 2. Certo? Então, depois que eu faço a mantice, que eu coloco a mantice, eu desprezo os outros números que estão além da capacidade. Esse 61 aqui foi embora, foi para o espaço. Né? Ele só representou o 2, né? Esses números são exatamente a mesma coisa. Só que aqui está em notação de ponto flutuante, beleza? Professor? E se o número ali, ao invés de ser 261, fosse 291, 281, iria arredondar para 0,473 ou continuaria 0,472? Na máquina truncada ia ser a mesma coisa. Agora, se eu pegasse esse mesmo número aqui e botasse arredondado, aí seria 473. Porque esse meio aqui, ó, o número truncado total seria o quê? Seria 6261, certo? Número truncado total. Seria isso aqui, beleza? Mas a minha máquina só representa 3 dígitos na mantice. Então tem que jogar fora 2 desses dígitos, beleza? Agora a minha máquina redonda. Essa máquina de cima aqui, ela só truncava. O truncamento e arredondamento é questão da máquina, beleza? Então a máquina ou ela trunca ou ela arredonda. Nesse caso aqui, ó, se eu vou arredondar, o primeiro dígito que está além da capacidade da minha máquina é o 6, beleza? 6 é o caso 2. Tá? O primeiro dígito além da capacidade é maior ou igual a 5. É 6, então ele é maior que 5. Então o que eu faço? Eu somo 1 ao último dígito da minha máquina. O último dígito que a minha máquina é capaz de representar. Caramba. 473. Tá? Professor, você poderia repetir o que seria a mantícia? A mantícia é esse número aqui. Ó, eu tenho um número e eu tenho que andar com a vírgula, né,
para a esquerda ou para a direita para que esse número fique entre 0 e 1. Tá? Então, o 47 eu tenho que andar com a vírgula, por exemplo, estou pegando esse exemplo aqui de cima, tá? O 47,261 eu tenho que andar com a vírgula para a esquerda, né? Porque ele tem que ser um número entre 0 e 1 vezes uma potência de 10. Isso que é um número ponto flutuante. Eu ando com a vírgula e represento ele de uma outra maneira. É a notação científica da calculadora, só que normalizada, que a gente chama, tá? O número, a mantissa, que é esse número que é o que importa para a gente, ele está entre 0 e 1. Beleza? Então, eu andei com a vírgula para a esquerda, nesse caso. Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, eu divido o número. Então, se eu andei 2 casas, eu dividi por 100. Então, para um número não ser alterado, tem que multiplicar por 100. Beleza? Por isso que eu botei 10 ao quadrado aqui. A mantissa é esse número aqui, ó. Esse número entre 0 e 1 que representa a base. Aliás, esse número aqui que multiplica o 10 ao quadrado, a potência de 10, que vai se dar o teu número final. Né? É uma outra maneira de representar o número. A gente representa números muito grandes com isso, porque a gente está multiplicando um número por uma potência de 10. Um número muito grande são muito pequenos, óbvio, né? Tá? Então, a mantissa é esse número aqui, ó. Esse número entre 0 e 1, que fica antes da potência. Beleza? Professor, tô com uma dúvida aqui na questão 2, na letra B. Eu fiz aqui o 45, só que o 82 está dando um looping aqui que não acaba. Eu já calculei aqui umas 10 vezes, que multiplica, né, a outra parte aqui, o 82. Sim, mas lembra que a gente fez isso em sala, no 3.3,8, se não me engano, exemplo? Um número, quando você converte ele de decimal para binário, ele pode ter uma representação em dízima, mesmo o número em decimal não sendo dízimo. Quando você faz a conversão, é uma fonte de erro também, tá? Então, além do truncamento e arredondamento que a gente tem um erro por conversão, tá? Uhum. 3.8, se você fizer 3.8 também, que é o exemplo que a gente fez em sala, você vai ficar num loop infinito, uma dízima periódica infinita. Não tem representação em número binário isso aí. Aliás, tem representação, mas uma representação que você precisa truncar ou arredondar. No caso, então eu boto a primeira parte, que é o 45, e a segunda parte eu faço o quê? No caso aqui eu não especifiquei. Eu deveria ter especificado essa máquina aqui para você. Ó. Qual a máquina? Quantos dígitos? Você bota 4 dígitos só. Ah, tá. Tá, entendi. Eu deveria ter que ter especificado isso aqui também, acho que eu esqueci. Tá? Beleza. Aí você ia converter só até o terceiro dígito da mantissa, então, no caso. Uhum. Entendi. Tá, beleza. Obrigado aí, pessoal. Pessoal, eu vou falar sobre o erro também, que foi um assunto que a gente viu pouco, tá? É absoluto e relativo. É tranquilinho, tá? Acho que eu tenho até um PowerPoint aqui que eu vou mostrar. Tá, pessoal? Esse PPT aqui é numa aula que eu fiz também, tá? Que é uma aula da sessão ponto 3. Está lá no meu canal, tá? Sobre análise de erros, sessão ponto 3. Então, tem uma série de tipos de erro, como a gente até está vendo aqui agora, né? Tem o erro de conversão, que a gente acabou que quem falou isso comigo? Foi o Wilson? Quem comentou aqui comigo agora? Enfim. Foi eu, professor. Foi eu mesmo. Foi você, Wilson? Foi. Então, tem uma série de erros em cálculo numérico que a gente precisa analisar. Essa sessão a gente vai comentar sobre alguns, né? A gente até viu um aqui agora, né? Mas a gente vai falar como a gente quantifica esse erro também. E a gente parte do princípio que
A memória do computador é finita, como eu já falei, e a gente tem erros de conversão, como a gente acabou de ver. Então, a gente precisa representar um número que às vezes é infinito, numa quantidade finita de memória do meu computador. Então, isso dá origem a uma série de erros, né? Então, tem os erros de operações, foi isso que a gente observou agora, que é uma conversão numérica, vai surgir um erro em função disso, ou seja, um número que é decimal, que é finito, na representação binária ele é uma dízima periódica infinita, né? Tem o erro das operações também, quando eu opero um número com outro, eu estou partindo do princípio que eu opero com números truncados e arredondados, que já tem erros, né? Então, quando multiplico números que têm erros embutidos, inerentes a ele, eu tenho resultados de operações que têm mais erros ainda, né? Os erros vão se propagando, os erros vão se somando, se propagando, né? Então, numa série de cálculos, você, no final, se você não atentar para isso, não minimizar esse tipo de erro, ou ter um critério matemático para calcular esses erros, os seus resultados podem ser totalmente malucos, né? Ou você pode atingir um hospital ou atingir um navio amigo, sabe? Coisas do tipo, né? Coisas absurdas, né? De erros, assim, em função de cálculos errados, de erros de aproximação. Tem os erros de modelagem, né? Os erros de modelagem, quando você, por exemplo, um caso bem clássico assim, quando você desconsidera, por exemplo, quando você estuda cinemática lá, você desconsidera o atrito com ar quando você vai calcular algum tipo de evento, você está tendo um erro de modelagem, está embutindo um erro de modelagem, está assumindo um erro de modelagem. Porque todo movimento, na maioria dos casos, a não ser que você esteja no espaço, ele tem um atrito. Você tem um atrito com ar, você tem coisas que você, normalmente, para simplificar, você abstrai e exclui daquele teu modelo, né? Então, isso aí vai te dar um erro no final que vai ser avaliado como válido ou não, beleza? O erro de resolução, na verdade, tem a ver com erro de instrumento, erro de acuidade visual. Às vezes a pessoa tem um erro de paralaxe também, que a gente, quando mede usa um instrumento de ponteiro, né, em função do ângulo que você olha para a tua medida, ela pode dar um valor ou outro, né? Então, o erro de resolução tem muito a ver com o instrumento que você está usando para medir uma determinada grandeza, tá? Então, esses aqui são os erros são os erros de modelo, erros que você pode... Alguns são inerentes, né? Alguns são que você não tem como minimizar, tipo os erros de resolução, todo instrumento tem um erro. Pode ser um instrumento bom, por melhor que seja, ele ainda assim vai ter um erro, né? Os erros das operações também você não tem como eliminar, você tem como minimizar, de repente, usar algumas técnicas para minimizar isso, mas eles vão sempre existir, né? Por causa da natureza do computador, né? E os erros de armazenamento são os erros que a gente vai efetivamente trabalhar, né? São os erros que a gente está comentando agora, né? Que ficou meio obscuro para vocês, que muita gente não assistiu essa aula, tá? Então, são os erros de arredondamento e truncamento que a gente comentou, tá? Então, essa aqui é a maneira que a gente tem de a gente encaixar, vamos dizer assim, dentro do espaço de memória da tua máquina, um número que você precisa utilizar, tá? Então, esses erros aqui, esses erros de armazenamento, na verdade, é uma técnica que a gente vai avaliar para poder encaixar esse número dentro da sua máquina. Isso tudo gera um erro que a gente precisa medir, né? Que a gente quantifica, e com isso, com essa quantificação, com esse número, né, a gente define um critério matemático para dizer se aquilo ali é válido ou não para a nossa aplicação, né? Então, a maneira de a gente... o objetivo disso, da gente quantificar o erro, é basicamente a gente ver se aquela operação é aceitável ou não, beleza? Então, aqui eu comentei alguns sobre os erros de operações e...
Opa. Tá, pessoal? E aqui é um exemplo também daquele que eu fiz agora, dizendo qual seria a melhor aproximação para esse número gigante aqui. Tá? Seria 2.142 ou 2.143? Tá? Então, a gente quantificaria isso aí com uma diferença. Esse erro, o erro que a gente trabalha é basicamente uma diferença. Uma diferença entre o valor real, né, o valor exato, e o valor aproximado. Tá? Então, com essa diferença entre o valor que a gente considera como exato e o valor aproximado, em módulo, tá? Essa barrinha aqui significa um módulo, significa que não existe um sinal aí. Eu não estou me importando se o erro é para mais ou se é para menos, na prática. Seria isso que ele está falando. Eu estou me importando com um número, né, que ele tá me dizendo. Né? Quanto maior for esse número, mais distante eu estou da resposta real. Né? Então, esse número aqui, ele quantifica exatamente isso. Quão distante eu estou do valor real, do valor exato. E se eu observar, para esses dois valores aqui, fazendo o x1 como valor exato, tá? Eu vou ter que o valor de 2.142, ele tem um valor maior. Né? O valor dele aqui é 0,000857, enquanto que o valor para um número aproximado de 2,143 é 0,0000143. Então, observando esse valor, essa quantidade aqui, a gente observa que o valor 2,143, a aproximação 2,143, ela apresenta um erro menor. Tá? E de maneira geral é assim. De maneira geral, o arredondamento, quando a gente faz o arredondamento, a gente obtém um erro menor. Então, ele é melhor para nossas aproximações. Para a gente usar uma máquina que opera por arredondamento, é uma máquina, de certa forma, melhor. Né? Mas, em contrapartida, o arredondamento ele é mais difícil, porque a gente fazer isso, o ser humano fazer isso é tranquilo. Né? Então, a gente consegue avaliar. Mas a máquina, você ia ter que ter a cada número que você fosse fazer, que você fosse aproximar, arredondar, você ia ter que ter um processamento matemático ali na sua máquina. Ou seja, o teu trabalho ia ser maior, obviamente que ele vai fazer, mas a velocidade do teu código, a velocidade do teu procedimento, do teu algoritmo vai ser menor, vai ser diminuída. Tá? O truncamento é muito mais rápido. Simplesmente você pega e joga fora. Tá? Para arredondamento, você precisa de mais processamento. Tá? Então, como que a gente faz isso aqui? Qual o critério matemático para a gente fazer isso aqui? A gente já dei o exemplo ali. Né? Deixa eu ver se tem alguém aqui na sala. Aqui. Então, qual o critério para a gente fazer isso aqui? Né? A gente já comentou anteriormente. E o truncamento, pessoal? O truncamento é basicamente jogar fora tudo que está além da capacidade da tua máquina. Né? Então, essa tabelinha aqui eu tirei do livro. Tudo que está aqui eu tirei do livro. Tá? Estou dando um resumão aqui para a gente ver agora. Ele deu um exemplo de vários números, né? E para ser representado numa máquina com uma determinada capacidade. A máquina ela tem 3 dígitos, né? Tem a base 10 e o expoente mínimo 4, menos 4, e o expoente máximo 4. Tá? Operando, então, por arredondamento e por truncamento. Então, vamos fazer aqui rapidinho, analisando rapidamente aqui. 1.25, representar isso em ponto flutuante. Eu tenho que andar com a vírgula para a esquerda, né? Vai ficar 0,125, né? Mostrando aqui. Vezes 10, né? Vezes 10 a 0. Né?
essa aqui é a representação por arredondamento e por truncamento, que é exatamente igual, porque simplesmente eu posso representar esse número com os 3 dígitos da minha capacidade da máquina. Então, 1.25 nessa máquina aqui é perfeitamente representado sem erro nenhum, né? Sem erro absolutamente nenhum. 10,053. Tá? Aqui acontece que eu vou ter que ter um arredondamento, o número por arredondamento e por truncamento vai ser diferente. Né? Então, eu ando com a vírgula 2 casas para a esquerda e vou multiplicar por 100. Tá? Então, andei 2 vírgulas para a esquerda, ficou 0,101. Esse 1 aqui apareceu simplesmente por quê? Porque 5, que seria o número que estaria aqui em seguida, tá? Tá, Matheus, que você tinha perguntado. Então, o número que está aqui seria 5,3, teria que estar aqui em seguida, né? Depois desse... Aqui seria um 0 e depois viria 5,3, né? Esse 1 surgiu simplesmente porque esse 5 é critério para eu poder somar mais um, né? Esse último dígito aqui, que está o 5 é o dígito que está além da capacidade da minha máquina. Ele é igual a 5, então eu somo mais um ao último dígito aqui. Então, não ficaria 0,100, ficaria 0,101, tá? Por causa do arredondamento. No truncamento, olha só, no truncamento ele simplesmente jogou fora. Ficou 100, 0,100. Tá? No terceiro número, vou ter que menos 238,15. Eu vou ter que andar com a vírgula 3 casas para a esquerda e multiplicar por 1000, né? Aqui, beleza? Esse último número aqui, ó, 1, ele é menor que 5, então não faço nada, tá? Vai ficar 0,238, igualzinho à representação por truncamento. 2,71828. Eu ando com uma vírgula só, uma vez só. Tá? Ele vai ser 0,272 vezes 10. Por que apareceu esse 2? Porque o 8 aqui, ó, é maior que 5, então eu somo 1 ao último dígito ali. Beleza? Então, truncamento e arredondamento é simples, cara. Só você lembrar disso. Essa regrinha. Tá, pessoal? E erro? Erro absoluto e relativo. Erro absoluto a gente já viu ali na frente, né? O erro absoluto é simplesmente em módulo a diferença entre o valor exato e o valor real, tá? Diferença entre o valor exato e o valor aproximado, que ele chama aqui de x barra, tá? Valor aproximado. Tá, pessoal? Então, essa expressão aqui que define esse erro pra gente. Ô, professor, como Fala. que eu vou calcular o erro absoluto aí usando binário? Vai ser o que sobrou? Como que vai ser aí? Não consigo entender essa subtração entre números binários. Não, mas eu não pedi para calcular entre binário, não. Calma aí. Aqui, a questão 4 é para o número decimal, tá? Eu não pedi para calcular erro absoluto com binário, não. Tá, então tá. A questão 3, ó, Não, a questão 4, né? Calcular o erro absoluto relativo da questão 3. A questão 3 são esses números aqui, ó, da questão 2, números decimais, tá? Olha só, o número, eu vou ter que
eu vou ter que jogar fora algum número daqui, tá? Esse número aqui, que está aqui da questão 2, é um número exato, tá? E o número aproximado é um número que vai ser truncado ou arredondado. No caso aqui eu pedi arredondado, né? Então a diferença entre esse número exato e o número aproximado é que é o erro, tá? Mas para valor decimal. Não tem nada a ver com binário, não. Tá, pessoal? Então, essa expressãozinha, um menos o outro, em módulo. Tá? E o erro relativo é simplesmente o erro absoluto dividido pelo valor aproximado. Tá? Essa continha aqui. Então, aqui, por que a gente usa o erro relativo? Porque o erro absoluto ele não é muito bom para quantificar um determinado erro. Tá? Esse exemplo que ele tem no livro aqui, que ele deu no livro, é interessante, porque ele pegou dois números aqui, ó, tá? Um alfa e um beta. Tá? Com a parte fracionária desses dois números exatamente igual. Beleza? Se ele pegar esse número bem grande aqui e subtrair da parte inteira dele, que seria o valor aproximado, tá? Então, se ele pegar esse 3.876,373 e subtraísse de 3.876, ele ia obter só essa parte fracionária aqui, beleza? Então, considerando que esse aqui é o valor real e esse alfa' aqui é o valor aproximado, o meu erro absoluto seria 0,373. Tá? Mas a mesma coisa, o mesmo erro absoluto eu posso obter com esse número beta aqui. Esse número beta vai ser 1,373 e o valor aproximado dele vai ser 1. Tá? E o erro absoluto também vai ser 0,373. Mas, caramba, se você erra 0,373 em 3.876, você erra muito menos do que você errar 0,373 em 1,373. Né? Aqui eu estou errando muito pouco. Aqui eu estou errando bastante. Né? Porque o número é diferente. A grandeza dele, a ordem de grandeza dele é muito diferente, mas o erro absoluto é igual. Então, por isso que o erro absoluto não é bom, não é um erro muito bom, ele serve como um parâmetro, sim, de comparação, mas não é um erro bom para você quantificar o valor de erro com fidelidade, né? Não é muito interessante, né? Então, a gente usa o erro relativo, quando você, vamos dizer assim, como se normalizasse ele, né? Você divide esse erro absoluto pelo valor aproximado. Aí você tem um erro que pode ser quantificado, é uma representação melhor desse erro da tua operação. Tá? Então, se eu fizesse isso, para esses dois casos aqui, ó, pegasse 0,373 e dividisse por 3.876, e eu obter um valor muito pequenininho. Tá? E se eu pegasse esse 0,373, que é o erro absoluto desse beta aqui, e dividisse por 1, que é o valor aproximado, eu obter 0,373. Ou seja, o erro desse primeiro exemplo aqui é muito menor que esse exemplo desse número beta. Tá? Então, isso aqui exemplifica exatamente a vantagem do erro relativo. Né? Professor, só uma dúvida aí no erro absoluto. No caso, aqui o 3.876,373, a fórmula é esse número menos o 3,73, é isso? Não, 0,373. Aqui, isso. Não, ele ia pegar o valor exato, que é esse número gigante, menos a parte inteira. Tá? Seria o valor aproximado dele aqui. Ah, tá. Entendi. Tá? Ele pegou aqui, só desejamos a parte inteira alfa'. Tá? Então, a parte aproximada seria o alfa'. Entendi.
Aí, no caso, o erro relativo pega esse valor que deu aqui do erro absoluto, divide pelo inteiro, né? Divide pelo valor aproximado, que no caso aqui é só a parte inteira, tá? Divide Aham. pelo valor aproximado. Essa é a fórmula aqui, tá? Aqui ele misturou a notação aqui, ele devia ter usado alfa barra aqui, mas enfim, é essa notação aqui. Ele divide o erro Ah, absoluto pelo valor aproximado. Aí beleza. ele tem uma noção real desse teu erro, tá? Entendi. É isso que está mostrando. Apesar do erro absoluto ser igual, o erro relativo desse primeiro caso é muito menor que esse do segundo caso, tá? Aí, pessoal, aqui eu botei alguns exercícios do livro, né, que nada mais são do que aquilo ali que a gente está vendo. Pessoal, sobre os métodos aqui de busca de raízes, alguma dúvida? Aqui no caso é aquele que a gente fez no Excel, né? A gente fez no Excel, fez um parecido, não é esse aqui não, eu mudei, Sim, tá? sim. Não, mas no caso é só mudar a fórmula e fazer, né? Bem tranquilo. E Sim. a 6 tem que derivar para poder fazer, não é isso? A 6 deriva e usa aquela outra expressão de Newton-Raphson lá. É o novo x, né? O novo x vai ser o x antigo menos o f de xm dividido pelo f' de xm, onde o f' vai ser essa derivada aqui, ó, derivada Uhum. dessa Esse função F no de... valor xm. Aham. Beleza. Ô, professor, naquele aplicativo que o senhor passou pra gente, Raptor, tem como a gente colocar a quantidade de vezes que quer que faz o loop? É, tem sim, tem sim. Porque aqui o senhor tá falando até a terceira tentativa. A gente poderia fazer pelo aquele programa? Você poderia fazer para exemplificar lá? Ah, mas aí, cara, eu tô fazendo para você. Eu fui botei um negócio diferente para gente, para vocês fazerem também, né? Mas tem como fazer. Ou então, cara, faz no Excel. No Excel também sai tranquilo, né? No Excel a gente fez. Eu não sei se eu mandei o exemplo para vocês. A gente faz o algoritmo até a terceira tentativa. Porque, como eu falei, isso aí pode, dependendo do erro, isso aí pode demorar umas 10, 12 vezes, né? Eu não quero que vocês façam 10, 12 vezes, né? E é interessante também você fazer na mão e depois comparar com o valor que você obteve no Excel, né? Porque seria o que seria a gente estar fazendo na prova mesmo, mas se puder fazer no Excel também, agora nessa altura do campeonato, não tem problema não. Mas aí tem que tentar ali, tá? Ou então, você pode acompanhar, fazer passo a passo. Lembra que o algoritmo você pode mandar ele rodar passo a passo, bloco a bloco? Então faz ele até a terceira. Beleza. Tá? Você pode fazer isso também.
Pessoal, vocês entenderam as questões? Elas estão um pouquinho diferentes só, como vocês notaram aí, só para não ficar muito igual ao que a gente fez, mas basicamente a mesma coisa. Professor, só não peguei muito bem essa 6, que tem que derivar, é porque eu perdi essa aula, mas aí eu vou tentar fazer aqui, vou tentar dar uma pesquisada, aí se eu não conseguir eu falo com você. Tá, essa 6 aí, cara, eu fiz um fluxograma na aula passada, eu boto aqui de novo, para a gente visualizar. Aqui, pessoal. Esse aqui é o que a gente fez na aula passada, do método de Newton-Raphson, tá? Para aquela primeira função, exemplo lá. O f de xn, deixa eu abrir aqui o livro, para a gente bater aqui as duas informações. Cento e três. Tá, pessoal? Só relembrando, então, da aula passada. Então, o método de Newton-Raphson, ele avalia o valor de f de xn, se é menor que o epsilon, que é o erro, né? Se isso for verdadeiro, então, menor ou igual ao epsilon, então, esse vai ser o zero da função, vai ser a raiz. O módulo de f de xn, tá? Quem é xn? Xn é uma estimativa inicial. É um valor do domínio da função, do x, né? Próximo da raiz, tá? Relativamente próximo da raiz. Então, ele não parte de um intervalo como o método da abscissão. Parte de um valor apenas. Então, nesse sentido, é mais fácil, né? Eu só preciso calcular um f de x e atualizar esse f de o xn, né? E atualizar esse xn a cada iteração do meu algoritmo, né? Então, essa aqui é a descrição textual em linguagem natural aí do algoritmo, né? O que eu faço normalmente é pegar isso aqui, ó, e representando um fluxograma que, na minha opinião, é muito mais fácil da gente entender do que a gente ficar lendo essa receita de bolo, né?
Então, se isso aqui for verdade, então eu chego no zero da função. Se isso aqui for mentira, então não é zero da função e eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou continuar fazendo. Então, tem uma estrutura de decisão aqui, se você perceber. Né? Então, eu vou calcular f de x n mais 1, que seria o próximo f de xn. Né? Uma nova estimativa. Né? Essa nova estimativa, que ele chamou de xn mais 1, vai ser a estimativa antiga, né? O xn, onde eu estou, dividido por essa razão aqui. Ó. O valor da função do ponto xn, dividido pelo valor da derivada da função naquele ponto. Tá? Pessoal, espera um momentinho aqui. Não sei se tem gente na sala aqui querendo entrar. Tá? Então, a expressão é bem mais tranquila que a outra. Mais tranquila, mas eu tenho que saber a derivada. Né? Eu tenho que saber derivar. Né? Esse é o detalhe. Esse é o porém aí do método. Né? Então, eu vou fazer isso aqui e vou perguntar de novo. Eu vou subir e vou repetir isso aí. Se isso aqui não for verdade, se isso aqui continuar sendo maior que o erro, que o epsilon, eu vou subir, vou voltar. Tá? Então, pessoal, passando essa descrição aqui do algoritmo em linguagem natural para uma linguagem de fluxograma, a gente vai chegar a essa representação aqui. Ó. Tentar botar as duas juntas para a gente poder... Tá, pessoal? Então, eu parto do princípio que eu tenho no meu algoritmo, tem que pegar um xn, eu tenho que entrar com xn, tá? Então, esse bloquinho aqui faz isso. Eu tenho que ler também um erro, né? Que seria o meu epsilon. Esse epsilon é o valor aceitável da minha diferença entre o valor exato, que seria o zero, né? A raiz é o zero. Então, eu quero chegar mais próximo possível do zero. Tá? Mas eu tenho um erro aceitável aí. Não necessariamente eu vou ter... normalmente é um valor pequeno. Né? Esse epsilon é um valor 0,1, 0,5, tudo faz. Né? Depende de você, depende da tua aplicação. Então, pego um xn, pego um erro, leio, né? E entro na estrutura no laço de repetição. Né? Eu vou fazer isso aqui diversas vezes. Até o valor absoluto do erro for menor, o valor absoluto de f de xn for menor que o erro, que é esse ponto aqui, essa estrutura de decisão aqui. Ó, tá? Mas antes de eu entrar nela, eu tenho que calcular o f de xn, lá em cima. Tá? O f de xn para uma função. Tá? Qual o meu f? Né? Esse exemplo aqui é 1 sobre xn mais xn ao quadrado menos 5. Tá? É uma função de exemplo que a gente fez semana passada. Tá? É essa função aqui. Então, seguindo aqui o fluxo, eu vou verificar isso. Vou calcular o valor da derivada, né? Partindo do princípio que eu já calculei o valor da derivada no ponto. Né? Esse aqui é o f' de xn. Depois que eu faço isso, eu faço essa conta aqui. Ó. Eu faço essa conta aqui, que é a nova estimativa inicial. E volto. E pergunto de novo. Se não for verdadeiro, eu volto e faço de novo. Volto e faço de novo. Quando isso aqui for verdadeiro, eu saio
e o xn vai ser a minha raiz, né? Então, essa aqui é a descrição desse algoritmo, para uma função específica, beleza? Para essa função específica aqui. Você vai ter que mudar isso aqui para a sua função, né? E, independente disso, fazer o valor 3 vezes. Entendi. Vou tentar aqui, eu já falo com você. Tá, pessoal? Executando aqui, para quem não viu no ano passado. Agora, o xn, acho que era... O xn é um valor próximo da raiz. Se não me engano, a raiz dessa função aqui é 2.12. Vou botar 2, tá? E o erro, acho que o erro depende do gosto do freguês, né? Eu vou botar 0,01, porque acho que era o erro que ele tinha pedido mesmo. Tá? Então vou botar a raiz não, a estimativa inicial 2, tá? O erro eu vou botar 1. Vou botar 1 milésimo. Tá? Quase na raiz, hein? Né? Tá? Ele vai fazer sozinho. Deixa eu botar aqui de lado. Olha, ele está calculando. Olha, ele já calculou. Ele achou a raiz 2.12, como eu tinha falado. Acho que era isso mesmo. 2.1284. E você viu que ele fez pouquíssimas vezes. Ele executou 17 símbolos. Acho que ele passou umas 3 vezes aqui só. Vamos fazer de novo aqui rapidinho, só para contar. Pois. 0.001. Tá, o mesmo erro. Professor, na questão lá, eu acho que não tem um erro. Só tem a estimativa inicial. Pode botar esse mesmo erro aí? Não. Eu estou pedindo para você fazer 3 vezes do algoritmo, independente do erro. Eu quero que você me diga o erro quando você fizer 3 vezes. Eu estou pedindo ao contrário. Tá bom? Entendi. Eu estou pedindo. Faz 3 vezes e me diz qual é o erro nesse caso. Seria isso. Tá, ok. Tá? Eu mudei um pouco aí, mas o algoritmo continua igual, só que você não vai ter o erro. Você vai fazer 3 vezes e vai falar. O erro com 3 vezes desse algoritmo não é tanto. O erro é a diferença entre o que você achou para 0. Né? 0 é o valor exato. O valor de f de xn, naquele ponto, na terceira tentativa, vai ser o teu erro. Deixa eu só contar aqui quantas vezes foram. Entrou a primeira vez. Entrou a segunda vez. Fez 2 vezes só, viu? Fez 2 vezes. Então, com 2 tentativas, ele já achou a raiz. Muito, muito melhor, né? Essa mesma função, se você lembrar, a gente, no método da abscissão, a gente o fez 12 vezes. 11 ou 12 vezes. Né? Então, esse método é muito mais eficiente. Ele é muito mais rápido. Tá? Tá, pessoal? Você usa isso aqui ou faz na mão, que na minha opinião seria muito melhor para você aprender, né? Mas não vou ficar cobrando isso. Né? Você que sabe. Faz no Excel ou faz um programinha também que a gente já deu exemplo aqui na aula passada. Né? Porque, na real, quando você for trabalhar com isso, você vai usar um MATLAB, você vai usar um Excel, você vai usar uma ferramenta matemática.
Não vai calcular na mão que nem um maluco, né? Aqui a gente está aprendendo o método, está aprendendo o algoritmo, beleza? E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Professor, para o arredondamento é maior igual a 5 ou é menor igual a 5? Para você arredondar para mais. É Quer dizer, no maior ou caso, igual, para arredondar para mais é maior ou igual a 5 maior ou ou é igual a só 5? maior que 5? Não, maior ou igual a 5. Tá, obrigado. Pessoal, todo mundo tá entendendo? Tá tranquilo? Todo mundo aqui tá no grupo? Todo mundo conseguiu entrar no grupo? Sabe que a gente tem um grupo, né? Que eu estou colocando os arquivos lá, né? Professor, essa atividade tem que ser enviada para o senhor por e-mail? Me manda por e-mail, por favor. Até o dia, né? Até a semana, até segunda-feira que vem. Para resolver essas questões de máquinas, a gente tem que sempre colocar 0, um número, aí depois representar ele na base 10, se é 10 elevado a 0, se é 10 elevado a 1, e aí depois a gente faz a análise para ver o que a máquina vai fazer com ele, é isso? A questão. Calma aí, vou botar ali. Qual questão que você está falando, Matheus? Eu estou fazendo aqui a número 3. Aí ele pede para eu fazer aqui, por exemplo, o número da questão anterior, por exemplo, 19,75. Aí eu vou ter que passar isso para a anotação de máquina. Então vai ficar 0,1975 vezes 10 a 2. É isso? Assim que eu vou fazer a questão? Sim, só isso. Mas você tem que considerar que a tua máquina só tem 3 dígitos na matiça. Exatamente, aí eu arredondei. Tá ótimo. É isso. Show. Aí depois, na questão 4, você vai verificar o erro absoluto pegando o valor exato, que seria esse número todo aqui, né? Menos o valor que você obteve por arredondamento. Peraí. O erro absoluto o erro absoluto é a raiz? Não entendi no número 5. Não, eu falei raiz não. Não é raiz não, cara. Você vai pegar o teu número exato. Não, eu confundi. E subtrair. O erro é a subtração entre o valor exato e o valor aproximado, em módulo. Né? Uhum. Então você vai pegar isso e vai calcular o erro absoluto, e depois você vai pegar o erro absoluto e dividir pelo valor aproximado para obter o erro relativo. Você vai fazer isso para os dois números. Tá bom. Entendeu?
Vocês querem que eu faça da obsessão, para dar uma relembrada, quem não veio? Professor, eu botei lá no Raptor essa equação aí da parte do Hampton já. Aí dei início, coloquei a função derivada embaixo, só que tá dando erro, porque não tem o erro. Não tá rodando, entendeu? Para descobrir o erro. No caso, eu tenho que criar um algoritmo para fazer isso, ou pode seguir aquele mesmo padrão? Não, você vai ter que modificar o fluxograma, né? Se você está pedindo um erro e você não tem um erro, eu quero que você faça direto. Simplesmente desconsidera o erro ali e faz aquilo ali, cria um contador e faz 3 vezes aquele cálculo ali. Tá. Se ficar difícil ali, faz no Excel. No Excel também sai. Tá. Excel também. Tá, ok. Obrigado, professor. Pessoal, vou fazer aqui para comparação o método da obsessão também para dar uma relembrada, porque de repente alguém aí que está aí não teve na aula. Então, pessoal, esse aqui é o fluxograma lá do método da obsessão, tá? Para a mesma função que a gente acabou de fazer. Lembra de lá do exemplo anterior? Era 1 sobre xm vezes xm ao quadrado menos 5. Aqui é a mesma coisa. O f de a seria 1 sobre a mais a ao quadrado sobre ao quadrado menos 5, tá? Então aqui está a função. Aqui está a função. Então, pessoal, você percebe já de cara que o fluxograma é maior, né? Bem maior. Então, eu tenho um intervalo inicial, que seria o meu AB, né? O limite mínimo seria o A e o limite superior do meu intervalo seria o B. O erro é o epsilon, né? Que está aqui. Isso tudo eu vou ler inicialmente no algoritmo, antes de iniciar. O método da obsessão ele divide, né, o intervalo AB em intervalos menores. Então, em princípio, ele pega o A mais B e divide por 2. Ele acha o ponto central desse intervalo e pesquisa nesses 2 subintervalos onde está a raiz, né? O critério matemático é esse. Ele subdivide o intervalo e vai pesquisando intervalos cada vez menores dentro do intervalo inicial AB. Esse intervalo AB aqui ele vai mudando aos poucos, né? À medida que eu vou descobrindo que a raiz não está nesse AB inicial, ele vai dividir o AB inicial em um AB menor, né? E assim ele vai reduzindo o intervalo de pesquisa até achar a raiz daquele intervalo menorzinho ali. Então aqui o método pressupõe que eu tenho esse intervalo inicial, esse xm, o m lembra de média, né? E eu tenho que calcular o valor da função no ponto A, no ponto xm e no ponto B. É a mesma função, calcula lá 3 vezes. Eu fiz aqui pelo Excel, mas pelo Newton Hampton, aí tem que fazer alguma modificação no Excel ou seguindo essa mesma fórmula? Não, a gente fez um exemplo acho que em sala,
E, obviamente, a função, na hora de você calcular o f de A, f de B, f de xm, você tem que mudar, né? Sim, eu coloquei, mas no caso eu não derivei. Precisa derivar para fazer o de Hampton? Sim, você precisa calcular a derivada. A derivada no ponto xn. Entendi. Tá legal. Então tem que derivar aquela função lá. Tá, pessoal? Então, relembrando aqui, eu vou fazer esse processamento. Vou verificar se o valor absoluto é menor que o erro, exatamente igual no critério de parada, né? O critério de parada é esse. Eu vou verificar se o f de m vezes f de xi é menor que zero. Isso aqui significa o quê? A raiz, essa pergunta aí, matematicamente falando, está perguntando, a raiz está entre f de a e f de xm? É isso que ele está perguntando, certo? Se isso for verdade, o meu b vai receber o valor de xm. Ou seja, o intervalo inicial, que era AB, agora vai ser AB, só que com o valor de xm sendo o novo B. Tá? É isso que ele está falando. Se isso for falso, quer dizer que o intervalo, ou melhor, a raiz, está entre xm e B. Tá? Então, xm vai receber, o A vai receber o xm. Então, esse critério aqui define o subintervalo novo de pesquisa. Tá? Aí ele sobe e faz isso até essa condição que se torna verdadeira. Vamos fazer aqui o exemplo para o mesmo valor que a gente viu anteriormente. Acho que era 1,3, se não me engano. Não, era 1. B era 3. Aí está aqui nesse intervalo. E o mesmo erro que a gente viu lá no exercício anterior. 1 milésimo. Tá? Professor, o erro aproximado é o número real menos o número aproximado? Não, o erro absoluto é o número real menos aproximado? Ou é o Isso. inverso? Não, é isso aí que você falou. Show, obrigado. Tá? Ó, 3 vezes já passou, tá? 4. Você vê que ele passa, ele vai para um lado ou para o outro, dependendo do resultado da condição. Bom, anteriormente a gente tinha passado para a direita. Acho que já foi mais 7 aí, né? 8. 9. 10. 11 vezes. 12 vezes. 13, né? Aí agora ele saiu. Viu? 13 vezes. Ou seja, ele fez 13 vezes. O método da abscissão fez 2 vezes. Professor, tá me ouvindo? Sim, fala. Então, mas aí na questão aí da lista, ela não tem essa condição aí do final, pra gente trocar o A ou o B. Calma aí, cara. Calma aí. Deixa eu botar lá. Qual questão que você está falando?
na 5. Porque normalmente a gente tem uma... Meu A é 1 e o B é 3. Mas aí ela não tem condição. Sim, mas aí eu vou fazer a primeira conta. Ela vai trocar A ou B. Ela não tem condição. Ah, claro que vai ter condição. A condição é... A condição é essa aqui, ó. Seu f de xm você vai calcular, você vai ter calculado para chegar aqui. F de m, f de xm vezes f de a é menor que zero. Se isso aqui for verdadeiro, você faz isso. Se não, você faz isso. Então, mas aí sempre vai ser essa condição aí? Porque essa aí era de outro exemplo. Sim, sempre vai ser essa condição. O que vai mudar no método é o teu f de a, f de xm e f de b, que vai depender da tua função. A tua função vai mudar. Okay. Mas quando chegar aqui, o valor do f de xm você vai ter calculado lá em cima. E o f de a você vai ter calculado lá em cima para uma outra função. Ah, então, isso aí eu entendi, mas é porque nessa questão do f de xm vezes f de a maior ou a zero, era numa condição de uma questão. Então ela nunca acontece? Não, isso aqui vai acontecer, cara. Você vai ter um f de xm para a sua função. Um f de a para a sua função. Ah, eu sei. Não estou entendendo o que você está querendo. A questão é 5. É 5. Tá? Então, você vai ter... A tua função f de x vai ser essa. Você vai calcular o f de xm para o valor de xm que você achar, o f de a para o valor de 1 primeiro, depois para o valor de b. O f de b vai ser substituir o valor de 3. Com isso aqui, você já consegue fazer uma tentativa do algoritmo. Sim, professor. O que ele está querendo dizer é o seguinte: aquela condição de... Deixa eu pegar aqui. A condição de se f de xm é menor que zero e f de a é menor que zero, então xm deverá substituir a, e assim sucessivamente. Daquela questão que você havia passado na semana passada, se não me engano. Essa aqui. Sempre será essa condição? É essa condição aí, exatamente. Ele está perguntando se sempre vai ser. Sim, o algoritmo é esse, cara. O que vai mudar... Perfeito. O algoritmo é um só, cara. O que vai mudar... O que muda aqui? O que muda aqui vai ser esses 3 processamentos aqui, ó. Porque isso aqui depende da tua função. O resto é igual, tá? A conta é igual. Esse aqui vai dar mais trabalho porque no método de seção você tem um algoritmo maior, né? Mas e a tua função aqui, ó, a tua função é maior também, né? Mas se for fazer isso no Excel, no fluxograma, vai sair tranquilo. Tá bom, então. Obrigado. Beleza? Beleza. Professor, aí no caso eu fiz aqui no Excel, aí eu coloco no caso só, eu botei o A, o XM e o B. O XM é 2 mesmo, como tá pedindo lá. E coloquei no F de XM, no caso aquela função derivada, não é isso? Tá, a questão 6, você está falando. Isso, a 6. Sim. Aí coloquei aqui e fiz até a terceira tentativa. Na questão 6 eu peço para você fazer só 2. Mas que... só 2? Ah, tá. Então tá pronto, então. Não, só para saber se era isso mesmo que eu fiz. Você calculou o valor dessa função para o xm e a derivada dessa função no ponto xm.
Isso, E fez aquela atualização, aquela conta lá. isso. Não, é isso aí, cara. Seguiu a receita de bolo, seguiu o algoritmo. Beleza. Esse arquivo que tem que mandar pro senhor pode ser Word? Manda um Word, pode ser um Word. Tá legal. Tá? Tá beleza então, professor. Obrigado. Pessoal, mais alguma dúvida? Da minha parte não, professor. Por enquanto, tranquilo. Por enquanto tá suave. Tô fazendo aqui, surgiu alguma coisa, eu anunciei. Pessoal, eu vou terminar a aula um pouquinho mais cedo, vou dar mais uns 10 minutinhos até as 9 horas, tá? Enfim. Só vou tomar um cafezinho e já volto. Tá ok. Caraca, pior que eu falei com o professor para mandar em um Word, mas eu fiz tudo escrito à mão aqui, a maioria, né? Pelo menos até a número 4. Passar isso pro Word vai ser osso. Alguém tem uma ideia melhor? Enviar por foto, será? Ué, scanner, pô. A pessoa não tem scanner, mas também tem aplicativo de scanner também. Você tira foto, aí ajeita. Mano, vamos tentar, tipo assim, ver alguém que consiga formatar tá ligado? Pra um formato que a gente consiga fazer e mandar pra geral. Agora é saber se alguém consegue fazer isso. Tem alguém aí que sabe fazer essas paradas? Eu sinceramente não sei. Acho que a melhor escolha é essa daí que o Matheus falou mesmo, fica mais fácil. Tirar uma foto, sei lá, escanear pelo telefone ou algo assim. Acho que fica mais prático. Eu vou tentar fazer assim então. Se alguém tiver alguma ideia aí também, aí fala aí que o que for bom, tipo assim, já dispara pra todo mundo que geral faz na moral. Fica no mesmo padrão. E aí, pessoal?
Pessoal, mais alguma dúvida? Vou encerrar hoje um pouquinho mais cedo, tá? Tá ok, pessoal. Tá? Por mim, boa. Beleza? Qualquer coisa me chama lá no Zap. Mas hoje não, hoje eu vou estar meio enrolado. Mas durante a semana você me chama lá no Zap se for alguma coisa assim específica. A gente fala por lá, beleza? Tá ok. Eu tava falando com o pessoal aqui, professor, que é para mandar pelo Word, arquivo em Word, só que assim, eu já fiz tudo no caderno. Então eu vou digitalizar e pode mandar digitalizada aí, só para saber. Sinceramente, por mim é até melhor, porque aí eu sei que você fez, né? Ah, tá ok, então. Por mim Beleza. pode ser no caderno, para mim até melhor, tá? Tá bom, então. Obrigado, professor. Boa noite aí. Valeu, boa noite, pessoal. Então, semana que vem vocês me entregam e a gente vai fazer um testezinho em cima dessa lista, tá? Uma coisa bem parecida, beleza? Show, boa noite. Valeu. Valeu, Valeu, boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Valeu, boa noite.